Olá, meus amados irmãos, irmãs e amigos. Você que está aí pela primeira vez nesse vídeo, não passe, pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Repito mais uma vez, a palavra pode ser minha, mas a voz é do Senhor Jesus. E você pode ter certeza que Deus vai falar com você nesse momento, através desse versículo bíblico que vamos agora contextualizar. Esse versículo, para mim, eu coloco em prática na minha vida, amados. E quero que você também coloque em prática na sua vida, para que você veja a vitória que Deus tem para você, tá bom? Então vamos ver aqui agora. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é quem vai adiante de você, Ele estará com você, não deixará nem abandonará, não tenha medo nem desanime. Então, essas palavras, amadas, é para você. Não tenha medo, não desanime, Deus está contigo. Seja o problema que você estiver passando nesse momento, mas Deus está contigo, pode ter certeza. Deus não vai te abandonar, mas de jeito nenhum. Então, vamos contextualizar aqui esse versículo, para que possamos entender melhor o que Deus quer falar para mim e para você nesse exato momento. Esse texto, na verdade, amados, ele foi falado por Moisés ao povo de Israel e especialmente a Josué. Pouco antes da morte de Moisés, ele falou essas palavras para Josué. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, amados. Não é fácil. Josué assumiria a liderança em uma missão difícil e cheia de desafios. Mas nesse momento é que Deus fala com Josué. Então a mesma coisa, Deus vai falar comigo e com você agora. O desafio que está passando na sua vida, pode ter certeza que Deus vai falar com você agora. Não importa o desafio, o importante é que Deus está com você, pode ter certeza. Esse versículo ele vai deixar exatamente como deixou Josué, com confiança em Deus. Vai deixar você também confiante. Eu sei que você confia mais ainda em Deus, que pode ter certeza que você não vai se arrepender. O Senhor é quem vai diante de você. Olha, quando ele fala aqui essa palavra, o Senhor é quem vai diante de você, meu amado, deixe, Deus está diante de você. O problema não é mais com você, é com Deus. Isso mostra que Deus não apenas acompanha, amados, mas prepara o caminho antes mesmo de você chegar. Então, aqui é muito clara a palavra. Israel enfrentaria guerras, povos inimigos e incerteza naquela época, mas Deus já estaria na frente, cuidando de tudo, como também está cuidando de você, pode ter certeza disso. E muitas vezes, amados, não sabemos o que nos espera amanhã, ou não é? A gente não sabe o que espera para a gente amanhã. Mas o versículo ensina que Deus já está no futuro, preparando aquilo que ainda nem conseguimos ver. Ou não é assim? A gente às vezes não consegue, claro que a gente não consegue ver o amanhã, mas Deus já conhece, Deus já sabe de tudo, então já está preparando para mim e para você. Quando ele fala aqui na palavra, amados, ele está com você, quando a gente acabou de ler aqui agora, aqui aparece a promessa da presença constante de Deus. Preste atenção, aparece a presença constante de Deus na minha vida e na sua. Nesse caso aqui, Josué podia sentir medo, né, que isso é natural, mas Moisés, na hora que entregou a rédea a ele, vamos dizer assim, uma palavra minha, que eu estou citando aqui, do povo, ele falou para ele, mas disse com toda certeza, você não está sozinho, que Josué temeu naquele momento, mas ele falou, não temas, eu estou contigo. Quando ele falou também, não deixarás, nem te abandonará, na palavra que a gente acabou de ler aqui agora, a expressão reforça a fidelidade de Deus comigo e com você. Os homens falham, muda, às vezes muda, claro, abandonam, mas Deus permanece firme comigo e com você, pode ter certeza, porque você está passando esse problema, pode ter certeza, Deus está firme com você, amados, confie na palavra do Senhor, aqui é a palavra de Deus, Deus promete, Deus cumpre. No original hebraico, na verdade, a ideia é de alguém que não solta a mão do outro no momento do perigo. Essa é a ideia que está dizendo aqui em hebraico. Se você for contextualizar, você vai ver isso aqui, tá? O medo paralisa e o desânimo tira força para continuar. Ou não é assim? Por isso, Deus tranquiliza primeiro o coração de Josué antes da batalha externa. Então, amados, deixa eu falar para você uma coisa. O que você está passando, o problema que você está passando, qualquer que seja o problema, não importa. Sabe o que Deus faz primeiro com você? Acalma seu coração, ele não vai tirar seu problema de imediato, mas a primeira coisa que Deus faz com você é acalmar o seu coração para que possamos encontrar a solução do problema. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Faça a experiência se não é assim. Você está aflito, você está nervoso para resolver um problema, você não consegue resolver naquela hora, mas Deus, quando você ora a Deus, mas isso você tem que orar a Deus, de joelho no chão em oração, Deus vai te acalmar seu coração para que você encontre a solução do problema. Ou não é assim mesmo? Vê se não é. Faça experiência. E na verdade, amor, esse texto marca uma transição importante. Ele marca mesmo, tá?
Moisés estava encerrando sua missão ali, naquela transição para Josué. Josué começava uma nova etapa na vida dele. Naquela época, gente, não era fácil lidar com aquele povo. O povo precisaria aprender a confiar mais em Deus do que em líderes humanos. O pessoal naquela época, eles confiavam mais nos líderes humanos do que em Deus. Então ele tinha que fazer o contrário. E Josué, a missão de Josué era essa, mostrar a Deus, aquele povo, Deus que ele servia. A presença de Deus é maior do que qualquer mudança, desafio ou insegurança, amados. Você quando muda, faz isso, que Deus deixa Deus penetrar na sua vida, pode ter certeza, amado. As inseguranças que você tinha não tem mais. Esse versículo, amados, é outro usado em um momento, sabe de quê? Que a gente está passando muitas vezes, mudança de vida, enfermidade, perda, novos projetos, decisões difíceis, período de ansiedade e medo. Ele lembra, sabe o que lembra esse versículo? Deus continua com o controle de tudo. Você não caminha sozinho, amados. O futuro não pega Deus de surpresa. Então, amados, eu digo a vocês, mas sem medo de errar. Confie em Deus, o resto ele fará. Sabe por quê, amados? Porque é uma ligação importante de Deuteronômio, como a gente acabou de ler aqui agora, é a coragem. Não nasce na força humana, mas da certeza da presença de Deus. Então, se você tem coragem, amados, não é da sua presença humana, não é isso que eu estou falando aqui. Mas sabe que a sua coragem, ela cada vez cresce mais, porque você tem a certeza da presença de Deus na sua vida. Quando nós temos a certeza de Deus na nossa vida, amados, pode ter certeza, as dúvidas da gente vai embora. Josué estava entregando uma missão, e nos olhos humanos era impossível a Josué, aqui nesse versículo. Era impossível, quando Josué viu aquilo ali, era impossível Josué continuar com aquilo ali. Mas Moisés falou exatamente a ele, Deus está contigo. Então, amado, se você está passando uma situação idêntica que Moisés deixou nas mãos de Josué, na visão humana é impossível ele conseguir aquilo ali, era impossível. Mas Deus foi lá e capacitou, e deu condições para que Josué continuasse a missão que Deus tinha dado para Moisés. Amados, aqui, o que eu quero falar para você é o seguinte, amados, preste atenção. Se você está passando por uma situação difícil, complicada, não se apavore, entregue nas mãos do Senhor, confie nele e o resto ele fará. Josué, humanamente falando, é impossível, mas quando ele determinou que Deus estava na frente, Deus foi com ele na frente, ele teve a vitória. Sabe por quê, amados? Porque Deus colocou Deus na frente em primeiro lugar. Coloque Deus na sua frente, coloque Deus na frente do seu problema. Faça isso, não se apavore. Repito mais uma vez o que nós falamos aqui no versículo, nos comentários, que dizemos aqui a vocês, Deus não tira o nosso problema. O problema vai continuar, ele pode tirar ou não naquele momento. Mas o importante é que Deus acalma nosso coração. Faça esse teste se é verdade ou não. Ore a Deus. Quando você ora a Deus com o seu problema, por mais problema você acha que não tem mais jeito, que já esteja no final, mas faça isso. Ore a Deus, joelho no chão. Aí você vai ver que Deus primeiro acalma seu coração para depois resolver seu problema. Sabe por quê, amado? Porque naquela hora, quando você foca no problema, você esquece a solução. Ou não é assim? Você foca muito no problema e esquece a solução que é Cristo Jesus. Então faça ao contrário de você ver a solução. Moisés fez exatamente com Josué isso. E o mais importante, mais ainda que isso, é que você sabe que Deus está contigo. E quando você tem essa certeza que Deus está contigo, os problemas vai vir e vai. Mas o importante é que Deus está contigo, para te mostrar a solução do problema. Então, amados, eu digo a você, mas sem medo de errar. Confie em Deus. O problema não vai... Você tem que mostrar esse problema que você está passando, que você tem um Deus maior. O problema não é menor, mas você tem um Deus maior do que o seu problema. Então, confie em Deus. Pode ter certeza que sua vitória é certa. A partir do momento que você confia em Deus e entrega na mão deles, esqueça. Então, você já entregou na mão do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, quando estamos com o nosso Deus, somos mais do que vencedor. Então, amigo, seja mais do que vencedor. Creia nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.